Eu devia ter, talvez, atachado, mas às vezes não funciona esse É negócio de tão atachar. legal esse PowerPoint. Nossa, Ficou bom? Maravilhoso. Essas muito. imagens são... Deixa eu ver se vai tocar. Ó, não tocou. Ah, Ah, por que que ele não tocou a canoa virada? Eu já botei aqui dentro. Tem que colocar sempre na pasta onde está o arquivo do É, PDF, né? pois é, ele não entendeu. Do é. PDF não, do Mas aí você me fala PowerPoint. e eu ponho. Eu tô com a tabelinha. Tá, tá. Ah, ok. Então aí você pode, porque eu não estou conseguindo. Sim. Aí Porque, você na me coloca. verdade, eu fiz tudo no meu computador. E para participar, esse laptop ele é muito melhor, né? Mas eu não trabalho nele, não vou trabalhar no laptop. Então, eu mandei por e-mail a música em MP3, mas aí eu não consigo salvar ela em lugar nenhum. Então, você Sim, toca, Thalita, tá? total. Aí eu Eu vou fico ficar de aqui, anfitriã tá? e aí você fala, só Cadê a falar. Thalita que eu não estou vendo? Eu tô no. Não sei, tô aí, né? Tô vendo agora, tô vendo, De amarelo aí. tô vendo. Tá. Prazer, obrigada, viu, Marta? A gente está muito feliz com a sua presença. Gente, que trabalho bacana que vocês estão fazendo, hein? Sim, a gente está muito feliz de receber você e outras pessoas também que a gente já recebeu, vai receber. Está sendo muito legal. Está sendo legal? A experiência está sendo bacana. Ótimo. E vocês Demais. são da área de música, me conta um pouquinho de vocês. Sim. A gente, então, é da escola Waldorf, né? E no ensino médio, na nossa escola aqui em São Paulo, a gente faz um coral de 170 jovens cantando. Cada ano tem um tema o coral. Ano passado a gente falou de ditadura, música de protesto, e esse ano também é um tema que surge também dos alunos, os professores vão sugerindo, e a gente estuda qual será o tema do ano, e esse veio a música negra na Améfrica, porque esse é um título que o Eugênio Lima trouxe, e até a gente pediu licença para eventualmente usar, que é muito lindo, muito legal. Ótimo. E enfim, ampliou um pouco também, né? Todas as palestras, tudo que a gente tem ouvido está ampliando muito o nosso saber, assim. E, enfim, aí o repertório é esse, é exatamente o seu trabalho. Eu consegui comprar o seu livro pela Online. internet, dei uma lida e seria, nossa, e quando você respondeu foi muito, assim, muito emocionante, porque vai ser um presente enorme assim para a escola, para os alunos. E eu te falei, né, quem me deu seu telefone foi a Tita. Foi a Porque Tita. Eu tive uma. Ai, a Tita é ótima. Eu tive aí em São Paulo, já no Brincante, né? Depois a gente bateu um papo, ela fez uma discussão. Foi sim. muito legal. Ela é ótima, né? E eu e o Henrique que damos aula de música, então, e a Ana também, que vai aparecer, a Ana é pianista do coral. Puxa, que responsabilidade. Eu não sou música, vocês sabem, né? Eu sou historiadora. Sim, sim. Tento falar de música. Aí E até fala muito bem, né? Fala Ah, muito bem de obrigada. música. É uma Só delícia te falo, não canto escutar. nem toco. Não Bom, canto. se você quiser participar do nosso coro, está convidadíssima. Você já Puxa, resolve esse problema. se eu morasse em São Paulo, ia ser muito bom, né? Agora não tem mais esse problema. Você pode morar em qualquer lugar do planeta e fazer parte Pra... do coro agora. Não é a mesma coisa, né? Eu estou de saco Não, cheio desse mundo virtual. Ai, meu não é a Deus do mesma céu, coisa. né? Ah, ainda Esses mais a dias. gente cansa, né, para o fim do ano e tal. É. Bom, mas é bacana também, senão eu não ia estar aqui, né? Tem que pensar nas coisas boas da. Ó, a gente tem feito uma abertura. Vou apresentar você. Eu tenho aqui uma pequena biografiazinha sua, não sei se você viu, ou foi você que me passou, acho que não, acho que eu consegui. Deixa eu te mostrar aqui. E aí, se você quiser ver se... É porque agora eu não estou lembrando se você me passou ou se eu encontrei a sua biografia. Então, vou te Ah, mostrar. não tem problema. Tá, então eu vou falar um pouquinho de você, vou fazer uma abertura.
e aí passar a palavra. Aí o que eu te falei, a gente tem feito com os alunos assim, eles vão colocando as perguntas pelo chat. Onde é que eu vejo as perguntas agora? Se a minha tela está compartilhada... A gente vai administrar as perguntas para você, tá? Conforme elas forem chegando e no momento oportuno ou no momento em que seja mais formal, a gente abre para as perguntas e aí vai te colocando elas e os próprios alunos vão... Eu não consigo ver as perguntas. Consegue, é no chat. É no chat. Mas agora sumiu todo mundo daqui. Não, agora voltou. Você saiu da apresentação? Ou não? Não, eu estou na apresentação. Uhum. Mas aí, já que eu estou com a tela toda com os meus slides, como é que eu vejo o chat? Você tem que clicar em participantes. Quando você arrasta o mouse meio para baixo, acho que vai... Sabe onde está o seu microfone? Pois é, ele agora... Ah, já sei, está lá em cima. Já sei, já. Isso. Aí, participantes. Chat. Ah, foi. Não, desculpa, não é participante, é bate-papo. Isso. Ele ficou no meio da tela. Deixa eu arrastar ele para cá. Não, ele não vai. Gente, ele ficou no meio da tela, não adianta nada. Agora o meu também ficou esquisito. Agora eu só vejo você e ninguém mais. Bom, eu estou me dando bem, que eu estou vendo tudo aqui. Tudo. Boa tarde, Henrique, Thalita, Marta. Oi, Ana, boa tarde. Boa tarde, Ana, tudo bem? Tudo jóia. Boa tarde, essa é a Ana, nossa professora também. Prazer, Ana. Prazer é meu, Marta. Tudo Para bom? Marta acessar o chat, não seria só ela entrar na janelinha do chat enquanto ela compartilha? Eu acho que eu entrei. O problema, eu entrei, estou até falando com vocês. O problema é que ele ficou... Não, mas não tem problema. Porque eu conheço meus slides, né? Não preciso ver a tela inteira. Se eu precisar, eu abaixo o chat. E também a gente está organizado aqui para coletar as perguntas. Se forem muitas, a gente dá uma selecionada e tal, e no final a gente pode fazer esse momento das perguntas. Se me atrapalhar, eu saio do chat, e aí vocês podem... Eu posso, de vez em quando, parar para ver se tem alguma pergunta, ou vocês me fazem um sinal, não sei. Eu vou estar acompanhando as perguntas no chat daqui, Marta, e daí eu sinalizo. Porque eu acho bacana isso, eles irem perguntando, aí eu vou parando e vou... Né? Eu acho fica uma aula interativa, né? Eu tenho dado assim, eu gosto. Mas eu sempre abro mão de passar os slides. Mas hoje, é muita coisa para administrar, mas hoje eu achei que deixar para a Thalita, eu vou ter que ficar pedindo, passa, vai ficar um saco, né? Mas eu posso fazer. Talvez eu não consiga chegar até o final, tá? Mas tudo bem. Tudo bem, não. Vou tentar chegar até o final. Se não chegar, a gente marca uma outra. Pelo menos até a Tuiuti, porque depois da Tuiuti eu volto para a Constituinte de 88, né? Se eles perguntarem, dificilmente eu chego à Constituição de 88. Mas se não perguntarem, eu vou acabar chegando, né? Mas aí vai ser um saco, daí vou ficar falando demais. A música, eu estou pensando em ouvir... Bom, você administra o tempo que você acha que vale a pena tocar a música, porque tem algumas que são... O batuque do Nepomuceno é um tempão. Aí você para, quando você achar que deve parar. Essa do Tuiuti, a gente mandou como divulgação, então... Legal. Não precisa tocar tanto. A do Nepomuceno, eu não sei quanto é que está no YouTube, mas ela é longa. Aí, a do Patápio não é longa, não. A do Patápio tem duas.
Uma é a original dele, tocada na flauta, a outra é tocada no piano, uma adaptação moderna. Não sei o que vocês preferem. Mas eu explico, e aí você toca o que você acha. Bacana eles saberem que existe a original do Patápio Silva, né? Que foi um flautista negro fantástico. Sem dúvida, eu gosto também dessa Bacana ideia. eles saberem que é possível ouvir, que o arquivo está no Instituto Moreira Salles, online, né? E alguém que pega a música dele e toca hoje para piano. É linda, né? Então tá. Eu ia falar? Esqueci. A gente costuma começar às 3h10. 3h10, tá. Vai entrando todo mundo, é bastante gente, a gente dá esses 10 minutinhos de espera. O que mais, gente? Você está com os slides aí? Eu? Sim. Me passa como... já estou, né? Como anfitriã, co-anfitriã. Eu coloquei para que todos pudessem fazer esse compartilhamento, como você vai compartilhar áudio e ela vai compartilhar vídeo, aí acho que tem que ser assim. Talvez abram 2 janelas aí de compartilhamento, só para a gente saber, no momento de tocar a música, talvez abram 2. Eu nunca fiz isso, mas é possível que isso aconteça. Eu vou abrir música do YouTube, então acho que tudo bem. Qualquer coisa que você precisar, Marta, de apoio, assim, você pode falar comigo e eu já estou com o material do e-mail que você me mandou a postos, tá bom? Tá ótimo, tá. Qualquer coisa eu grito daqui, pode deixar. Estou tentando botar isso aqui para um canto. Consegui! Não. Consegui. O chat num cantinho. Isso, dá para arrastar ele para o lado, né? Boa tarde a todo mundo que está entrando. Vamos começar já já. Entraremos no ar com Marta Abreu. Arrastei demais. Agora, vocês estão vendo o meu compartilhamento? Agora está direito, não está? Tá certo? Perfeito. Estou tentando botar o chat. O chat está no meio da empurrar. Ele vai sair da minha tela aqui. Boa. Tá melhor. Vocês estão funcionando de forma presencial? Não. A gente fez uma reabertura essa semana agora de um acolhimento, né? Então tem algumas poucas atividades com poucos alunos e alunas. Mas foi essa semana que reabriu. Mas as atividades remotas seguem, né? É só uma... Sim, só uma forma de mexer um pouco, né? Gente, que situação, né? Isso. São aulas que não são aulas assim exatamente com o conteúdo do ano e tudo, mas aulas... eles estão fazendo plantios, enfim, se alguém quiser contar um pouquinho. Estamos chegando, um minutinho, estamos esperando o pessoal entrar. Que frio que está em São Paulo, gente. Tá chuvosinho. Aqui está chuvoso, mas aqui é difícil fazer frio, né? Vou diminuir o ventilador. Sim, você está no Rio de Janeiro, né? Eu moro em Niterói, na verdade, pertinho do Rio, né? Mas eu moro... porque eu trabalho na UF, né? E aí vim para Niterói já tem uns
uns 30 anos que eu moro em Niterói. Mas eu moro assim na área rural de Niterói, eu moro distante, então Sim. é bom. Nós temos o nosso professor de história, o Mark Landes, ele é super seu fã, e ele vai chegar às 15h30 correndo de outro compromisso, mas ele estará aqui. Imagina, correndo em live, virtualmente. A gente corre virtualmente. Gente, a gente enlouqueceu. Enlouqueceu, exatamente. Sai de uma reunião, entra para outra. Meu Deus, vocês que estão assim, eu estou aposentada, né? Da graduação, eu não estou dando aula, me aposentei ano passado. Continuo na pós-graduação, dando um monte de aula, mas muito menos que vocês, né? Quem está dando aula na graduação, vocês na escola, gente, vocês devem estar exaustos, né? Completamente exaustos. Sim. Eu estou e não tem tanto compromisso, né? Virtual, assim como vocês. É muito cansativo esse negócio, né? Do virtual, o tempo inteiro. Impressionante como é mais cansativo. Mais, né? Não sei se é por conta dessa coisa de tela, né? De estar disposto de uma outra forma, né? Que o presencial. Que assim, cansaço físico. A gente está sentado o dia inteiro sempre na frente de alguma coisa dando aula, né? Então, teoricamente, não é cansaço físico, mas acho que sobrecarrega o mental mesmo. Assim. Sem dúvida. Sabe o que eu estou vendo? Que eu estou sem um relógio aqui. A gente... Então, são 15h11. Eu vou botar um relógio aqui para mim. Tá bom. Se você quiser que eu te avise em algum momento... Me avisa, sim. Deixa eu ver, assim, quando... A gente tem 1h30, né, que você falou? A gente tem até 16h45. Bom. Tá. Alguns alunos vão ter que sair às 16h30 por um ensaio de teatro que eles já têm marcado. São os alunos do bacana. 11B. Mas nosso horário é até 4:45 mesmo. Isso. Tá. Bom, não, agora eu estou conseguindo ver o relógio. Então, eu vou começar, tá bom? Maravilha. Bom, boa tarde, todo mundo, todas as pessoas presentes, professoras, professores, alunas, alunos, todo mundo. Estamos aqui mais um dia muito especial de ciclo de palestras aqui da aula do coral, né? E hoje a gente está recebendo uma pessoa muito, muito, muito incrível, que é Marta Abreu, doutora em História pela Universidade Estadual de Campinas, pela Unicamp. Ela é professora titular da Universidade Federal Fluminense, tendo estudado temas como cultura popular, diáspora, cativeiro e escravidão africana no século XIX. É referência básica para quem procura entender mais a discussão racial e seus desdobramentos no Brasil. Ao lado de Hebe Matos, produziu inúmeros artigos e livros sobre a temática, destacando-se Passados Presentes, de 2012. Em 2003, escreveu junto a Rachel Soyet um livro que se tornou obrigatório nas discussões sobre história e educação, Ensino de História, Conceitos, Temáticas e Metodologias, 2003. Escreveu o livro Da Senzala ao Palco e mantém, junto a outras estudiosas, o site Conversa de Historiadoras. Então, muito bem-vinda, estamos muito felizes de recebê-la, Marta. Você trouxe aqui um título que é A Música como Resistência e Luta Antirracista. E vamos lá, com vocês, Marta Abreu. Então, obrigada, Thalita, obrigada ao colégio, obrigada aos alunos que estão aqui participando, essa juventude que está a fim de ouvir já uma senhora historiadora. É muito bom falar com vocês e encontrar sentidos para a gente estudar história e gostar de música e
fazer parte de um coral, né? Estar no ensino médio, pensando um pouco qual o sentido da história, qual o sentido da música na história também. Eu não sou música, eu até estava conversando com os professores de vocês antes, e eu não toco nada, eu não canto nada. Mas comecei, né, a estudar a história da música meio por acaso, meio porque adoro. Na verdade, eu adoro uma festa. Sempre adorei festa, sempre adorei escola de samba, sempre adorei carnaval. E quando eu comecei a fazer faculdade de História, esses temas não eram muito estudados, não. Essa coisa de estudar festa, cultura... Não, a gente só estudava, o historiador tinha que estudar história política, história econômica, como vocês devem ter na escola, né? Brasil colônia, Brasil império, a república, as questões econômicas da república, as eleições, Estado Novo, uma história muito pouco cultural. E eu, como sempre gostei da vida cultural, e a história, os historiadores começaram também a se abrir para outros temas, eu comecei a estudar a cultura popular, e principalmente festas. Uma grande parte da minha vida... Bom, eu sou professora desde... Vocês não eram, nem os pais de vocês deviam ser nascidos. Comecei a dar aula em 78, se vocês fizerem as contas... Eu era muito nova, né? Eu comecei a dar aula em 78 para o ensino fundamental, para o ensino médio. Só entrei na universidade em 1990, o que já tem muito tempo também. Certamente vocês não eram nem nascidos. Mas, nesse período, os historiadores e a história passou por uma série de transformações e os historiadores começaram a se interessar por cultura popular, por festas, por música, e olhar também para os estudos da escravidão de uma outra forma, buscando nos estudos de escravidão a luta dos escravizados, a luta contra a escravidão, e buscando, então, as formas de resistência, fossem elas através de fugas, através de revoltas, através do investimento dos escravizados pela alforria, pela busca da liberdade, ou para conseguirem ter alguma autonomia dentro da escravidão, uma autonomia que lhes permitisse trabalhar mais livremente, se fosse nas cidades, ou se fosse na área rural, ter algum tipo de acesso à plantação de alguma complementação alimentar, ou conseguir viver com a sua companheira ou com o seu companheiro, cuidar dos seus filhos até o máximo possível. Então, os historiadores começaram a entender que os escravizados não eram coisas, não eram objetos, apesar dos brancos e dos senhores entenderem que eram. Mas não é bem assim em história. Há muitas compreensões e muitos significados diferentes. O senhor podia achar que o escravo não tinha nenhuma humanidade, mas os escravizados tinham certeza que eles tinham muita humanidade e, por isso, eles iam lutar. Então, eu acompanhei esse movimento dos historiadores em mostrar a resistência dos escravizados. E, principalmente, depois da abolição, porque depois vocês vão me responder até, se no livro de vocês de história, não sei se vocês têm livro, se vocês funcionam como os livros, parece que o professor de história ainda não chegou, né? Depois ele responde. Se vocês têm livro, ou se há um outro tipo de aprendizado com outros textos, eu queria depois saber de vocês se vocês estudam o que aconteceu com a população negra depois da escravidão, porque isso também foi muito silenciado pela história. A população negra desaparece do século XX. Parece que só tem brancos e imigrantes que deram certo, não é? Ou então, a população negra aparece nos livros que a população em geral tem acesso,
ou na pobreza, na marginalidade, sempre numa posição de inferioridade. Não que isso não seja... que isso não tenha acontecido. Certamente isso aconteceu. Mas não foi só isso. Eu acho que essa é a grande moral da história que eu vou tentar passar hoje. A história que a gente, em geral, tem acesso sobre a população negra não conta a história completa, conta só uma parte da história. Sempre conta a dominação, mais a dominação que a resistência, mais a pobreza do que o talento, mais a marginalização do que o protagonismo da população negra em transformar a própria história do Brasil. Então, isso sou eu. Quer dizer, como é que eu comecei a fazer história valorizando a luta dos escravizados? Observe que eu estou chamando de escravizados. Eu não sei se estão acostumados com esse nome. Ele, assim, de início, não soa muito bem. Eu também demorei um pouco a utilizar. Hoje eu utilizo sem problema nenhum a palavra escravizado, porque é um termo só para a gente pensar que você não nasce escravo. Ninguém nasceu escravo. Há um ato político, jurídico que escraviza o outro. Naturalmente, ninguém é escravo. Então, se você usa a palavra escravizado, você está o tempo inteiro remetendo à ideia de que isso foi imposto. Essa é a ideia. Bom, aí como é que eu juntei tudo isso? Eu estudar a resistência dos escravizados com o campo musical. Então, aí foi uma outra coisa que eu juntei a esses meus estudos sobre a festa negra, porque eu comecei a estudar a festa negra, a luta pela festa, porque os escravizados lutaram pela liberdade, pela alforria, pela família, pela dignidade, pela sua humanidade, e também lutaram para ter festa. Então, a festa, a música, foi uma bandeira de luta, e que, pelo lado dos escravizados, seria um ganho se eles conseguissem dançar, cantar, tocar, festejar do jeito que quisessem. Evidentemente, vocês sabem que isso foi um conflito enorme ao longo da história do Brasil. Pode ou não pode batucar? E sempre foi complexa essa decisão. Em tese, escravo não pode batucar, não pode ter direito, em tese. Mas nunca houve uma legislação que dissesse assim, não pode batucar, está proibido batucar. Em algumas épocas da história do Brasil, foi sim proibido. Na época que vocês devem saber, da época da revolta dos malês, em Salvador, os brancos e senhores acharam que o mundo ia acabar, que os escravizados iam fazer revoltas no Brasil inteiro, então proibiram os batuques, porque achavam que os batuques tinham alguma energia perigosa para a calma e a estabilidade da ordem escravista imperial. Mas, ao mesmo tempo, tinham senhores que achavam assim, bom, se o escravo está lá batucando, ele não está pensando em outra coisa, ele está batucando, ele não está pensando em revolta, ele não está pensando em fugir, ele não está pensando em me matar, né? Seria uma espécie de válvula de escape. Deixa os escravizados batucar para eu ter algum tipo de descanso. Isso sempre foi essa polêmica que eu estou colocando. Pode ou não pode pegar? Depende. Depende do senhor, depende da conjuntura, depende da força política dos escravizados para batucar. O fato é que nunca deixou de ter batuque no Brasil. Nos Estados Unidos, que a gente vai falar um pouco, isso também é um pouco complicado, porque, por causa da religião protestante, eles teriam sido mais exigentes em relação ao batuque, ao som do tambor, mas não quer dizer que o canto, a dança, o gesto não se relacione com o próprio tambor, não é? Bom, então, eu comecei a estudar essa parte da resistência através da música, como que os escravizados lutaram para manter os batuques.
E aí eu comecei a perceber, e aí fui chegando na música. Por que eu fui chegando na música? Porque a melhor coisa que tem nas festas é a música e a dança. Então eu chamei de canções escravas, que é um nome assim genérico, né? Porque o que é canção? Né? Vocês sabem mais do que eu isso, né? É música, é som, é letra. Aí eu resolvi fazer assim, canção escrava, que englobaria a música, a dança, o verso, isso é muito importante, o verso, seja ele dito em português ou em inglês ou em francês, porque a gente está falando de africanos que vêm para as Américas, né? A Thalita falou na Améfrica, né? Que foi falada aqui anteriormente, é isso mesmo. A diáspora africana nas Américas foi fundamental para a emergência dessa cultura negra amefricana, que hoje, né, como diz um sociólogo que eu gosto muito, Paul Gilroy, ele é inglês, de família jamaicana, ele é negro, ele diz, né, que foi a música negra que trouxe ao Ocidente a modernidade, a novidade. A gente não teria a música moderna, a música contemporânea, a gente não teria o modernismo cultural, né, que a gente estuda muitos modernistas, né, com os brancos, né, são os pintores, né, escritores brancos que são os que aparecem nisso. Mas no campo musical, a gente tem que dar o protagonismo para a população negra. E é disso que eu vou falar. Né? E dizendo, então, vou mostrar, eu trouxe um monte de imagens para a gente falar disso, e mostrar, então, o quanto, por um lado, a música é resistência, o quanto, por um lado, os escravizados, quer dizer, o campo musical também é um local de construção do racismo. É impressionante quando a gente vai ver algumas partituras, algumas capas de partituras que transformam, né, o campo musical num campo de construção da desigualdade humana. É uma coisa impressionante. É a música bárbara, é a música inferior, é a música para fazer rir, é a música licenciosa. Os adjetivos que envolvem a musicalidade dos africanos e seus descendentes é de um racismo impressionante, até hoje, né? Vamos combinar que até hoje. É só a gente ouvir os comentários sobre o funk, sobre o rap menos, né? Mas principalmente sobre o funk, o quanto os comentários são emergem, né? de pessoas que, antes de perceber o que significa a força do funk, ou do rap, ou do hip hop, colocam a estigmatização em primeiro lugar. Então, a música é um campo, é isso que eu quero dizer, essa é outra moral da história. A música é um campo de disputas, é um campo de luta, de significados, de afirmação, uns dizendo que está errado, outros dizendo que está certo, ou dizendo que a música é boa, outros dizendo que a música é ruim. Essa é a música, essa é a verdadeira música brasileira. Não, essa não é a verdadeira brasileira. Essa é a música de bárbaros, essa é a música de pretos, essa é a música errada. Então, o campo musical é um campo de muito conflito, de muito investimento em significados. Se a música é um local de reprodução do racismo, a música também será um local de luta contra o racismo. Os músicos negros vão se colocar no mundo musical de uma forma a dizer, olha aqui, nós somos talentosos, nós temos humanidade e nosso talento, nossa música, nossa forma de dançar, festejar, sonhar e versar tem que ser reconhecida. Então, é essa história que eu vou contar para vocês. Vocês podem ir perguntando no meio do caminho, mandando eu parar as imagens, tá? O pessoal vai me ajudar. Eu estou com o chat aberto aqui. Vocês estão me ouvindo bem, né? Alguém disse que estava travando ali. Tá bem, tá tudo certo. Tá, porque aqui em casa, de vez em quando... Bom, na casa de todo mundo, né? Tem pico, essas coisas. Então,
comecei com duas imagens que são bastante, talvez você já conheça, a de baixo certamente você já conhece, de Rugendas, que são duas imagens sobre batuques. Uma na área rural, é de baixo, é de Rugendas, a outra é um pintor austríaco, que é na cidade do Rio de Janeiro. Lá ao fundo dá para ver o Corcovado até, né? Então, a gente percebe que é possível ter batuques na área rural ou na cidade do Rio de Janeiro. É evidente que são pintores brancos que levam as suas pinturas, são pinturas de época, as duas estão acontecendo aqui na década de 1830, portanto, é possível ver batuques. E, aliás, os brancos adoravam ver batuques. A atração, né? Os músicos brancos sempre tiveram uma enorme atração por essa musicalidade africana e afro-americana. Mas, se vocês perceberem, tem sempre um pouco de estigmatização. Rugendas menos, mas esse pintor de cima, né, há sempre, alguns mais, outros menos, algum toque de barbarismo nos batuques, né? Mostrar que aquilo é a barbárie, é a não civilização. Então, você narra, mas você já estabelece uma visão um pouco negativa. Rugendas não, porque Rugendas é interessante que ele tem um projeto abolicionista e ele procura valorizar a riqueza da população negra. Mas, em geral, o tom é de estigmatizar a música, os corpos e os movimentos da população negra. Então, a gente tem que estar muito atenta. Eu tenho aprendido muito, vocês sabem, vocês estão me vendo, eu sou uma professora de História Branca e fui educada, né, com a máxima de que no Brasil não havia racismo. Fui educada mesmo, a gente viveu durante décadas, né, achando que aqui havia uma democracia racial. Hoje, todos os estudos, né, mostram que não é nada disso, então a gente tem que aprender a entender como se constrói o racismo. E no campo musical é um lugar que vocês vão ver como ele se manifesta. Então, aqui eu tenho uma citação de 1855, na Bahia, não é? De um deputado discutindo se pode ou não pode batucar. Eu acho ótima essa. Eles acabam decidindo que vai depender de cada município na Bahia. Logo na Bahia, né, que se até hoje o batuque é tão forte, imagine em 1855. Aí olhem a força do preconceito, né, e da estigmatização. Um batuque não é só vozeria, é fonte de muitos escândalos, de imoralidades e de crime. São 40 ou 50 indivíduos e mais, talvez, reunidos de instrumentos cuja música incomoda. Está faltando alguma palavra ali. Reúne-se e dançam as mais bárbaras e imorais. Sempre o imoral vem junto também, né? Com vozes descompassadas e atroadoras. Se entregam a mais completo bacanal. Deixa eu tirar vocês daqui. É digno que se consintam esses escândalos? Não repugnam inteiramente a nossa civilização? Quantos crimes se tem cometido nessas reuniões? Deixa eu só consertar vocês aqui. Tá, não, que agora eu estou vendo. Então, eu acho que isso expressa bem esse depoimento, né, o que eu estava colocando, de como emergem esses juízos de valor em relação aos batuques. Ou seja, mesmo que eles não fossem proibidos, eles eram extremamente estigmatizados. Agora, a pergunta que a gente não pode deixar de fazer, certamente os que estavam no batuque não achavam nada disso, né? Não se sentiam assim. Gente, não andou meu slide, agora não andou. Não andou? Espera aí. Deixa eu ver aqui o que eu fiz. Fica em cima dele, vê se... Foi. Eu estava clicando em outro lugar. Bom, tudo bem. Aqui eu trouxe essas imagens, porque eu me lembro que a gente tinha conversado, né, Thalita, de pensar as Américas, como você já tem feito essa reflexão,
pelo menos algumas imagens, poucas, eu trouxe sobre os Estados Unidos. Eu trabalho com a comparação com os Estados Unidos, principalmente, com a música negra nos Estados Unidos. E aqui também a gente tem a mesma... São pintores brancos que também se interessam por essa musicalidade das senzalas, dos africanos e seus descendentes, dos escravizados. Aqui a gente tem uma ali do breakdown, que é a base do cakewalk, que é uma dança, música muito próxima aos nossos lundus, e há toda uma, se vocês perceberem bem, há uma estereotipação do rosto das pessoas, né? Então, sempre um certo estigma. O de baixo, né, é uma certa... Olha, que zona é essa festa, né? Então, como é perigoso a gente usar essas imagens para dar aula, né? Eu estou dando aula para vocês com elas, mas vou construir já essas imagens, porque a gente não pode colocar a imagem como se fosse verdadeira, né? Porque não é verdadeira. Isso é um pintor branco que achava que era isso. Mas, certamente, as pessoas que estavam no breakdown ou no festival não achavam nada disso, não se sentiam nada disso, né? Eu vou pular essa citação do Coelho Neto, então não vou me alongar muito aqui, né? Eu quero dizer para vocês, aí continuando na força da estigmatização no campo musical, então, no primeiro momento, eu vou mostrar imagens do racismo, e depois vou mostrar as imagens do antirracismo, né, na luta contra o racismo. Vocês viram o interesse de músicos brancos, de intelectuais brancos, literatos, que vão escrever sobre os batuques, sobre a música negra, e aqui eu tenho capas de partitura. Essas são capas do finalzinho do século XIX, eu não tenho a data exata delas, não. A do Nepomuceno foi composta, a primeira suíte brasileira, né, brasilienne, para piano, chamada Dança de Negros. Esse tipo isso é partitura para piano. Esse tipo de composição era muito comum nos Estados Unidos, no Caribe. Exatamente, é o interesse de músicos brancos nessa musicalidade dos escravizados. É evidente que a gente vai ouvir já um pouquinho do Nepomuceno, mas olhem os traços, né, os desenhos, como estigmatizam, como tentam mostrar a inferiorização da população negra, ao mesmo tempo que vai lá e usa, ao mesmo tempo que vai lá e se aproveita. É evidente que não é um batuque que o Nepomuceno compôs, é uma música erudita, aliás, muito bonita, mas ele usa o compasso, a força, o entra e sai, a contramétrica, ele usa o movimento para mexer com as emoções. É um movimento muito... já bastante estudado, né, no campo musical, que é a música moderna. A música moderna vai beber muito das chamadas músicas africanas, dos escravizados nas Américas, para transformar aquelas regras duras da música europeia. Thalita, a gente pode ouvir Alberto Nepomuceno, ele compôs em 88, né, no ano da abolição. Imagine, uma música erudita inspirada, só inspirada, e a capa reproduzindo o racismo. Vamos ver um pouquinho. Naquela lista que você me mandou, seria... Não está aqui. Não acredito. Como ela chama? Batuque. Não é o primeiro? Primeiro Amor, do Patápio Silva, né? Então eu não botei essa. Mil perdões. Imagina. Mil perdões. Não botei essa na lista. Thalita, comecei pelo Patápio. Deixa. Tá bom. Essa depois eu mando o link para vocês ouvirem. É uma música erudita, uma música de ópera, né? Inspirada não é exatamente inspirada, é tematizada, né? Nos batuques. E observe que a palavra samba já está presente. O Alexandre Levi, que é paulista, aliás, samba e jongo. Jongo, não sei se vocês conhecem, jongo é uma dança
afro-brasileira, especialmente do Sudeste, muito, até hoje, muito em São Paulo, no Rio de Janeiro. Vamos tentar chegar. O jongo hoje, né? O jongo ainda é dançado hoje por comunidades negras no interior de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E observe que isso são partituras, gente. Olha, está ali o preço da partitura. Essa não era das mais baratas, não, porque é para piano, mas não é caro isso aí. R$ 2.000 não é caro. As baratinhas eram 500 réis. O piano é muito divulgado e eu fico pensando, né? Quem é que compra essas partituras para tocar em casa? Enfim, isso eu não sei responder. Mas o que será que você se senta num piano e aí olha essa capa de partitura na frente? Meu Deus, o que você está querendo com isso? Né? Eu não sei bem. Vocês vão ver outras partituras. Essa aqui o nome é batuque, né? E observem, é uma umbigada, é um jongo que ele está aqui, uma grande editora de partituras, a Vieira Machado, e é incrível que o Henrique Alves Mesquita é um músico negro. E aí começa um pouco a transformação. Os músicos negros começam a se colocar no mercado e a levar o seu talento, vocês já vão ver o rostinho do Alves Mesquita, o seu talento para o jogo musical. Isso nos Estados Unidos também aconteceu, inclusive o ragtime, né, que é o grande estilo musical do início do século XX nos Estados Unidos, que foi a base do próprio jazz. Os grandes músicos são negros, depois os músicos brancos vão tirando eles do mercado. Né? Marta, acharam aqui o batuque do Nepomuceno. Então vamos ouvir um pouquinho, vale a pena. A garotada é ótima, né? Muito bom. Eu não sei quem foi, acho que foi o Henrique. Nem. É um garoto, Eu gostei do garoto, obrigado. Foi. Só um minutinho, eu tenho que compartilhar, né? Deixa eu ver a hora aqui. Deixa eu tentar aqui. Só um pouquinho, né? Porque conversar de música sem música. Não vai dar para ver a imagem. Mas tudo bem, só ouvir tá bom. Fica com a imagem da capa da partitura. Observem que a capa da partitura ela é colocada num ambiente rural, né? Um ambiente, sim, exótico, meio mágico. Tá? E observem que a dança, tem um pandeiro aqui na frente, tem o tambor lá atrás, uma fogueira bem aqui na frente, a fogueira. Isso aqui é uma típica cena de jongo. Você vê o artista. Não sei quem foi o artista disso aqui. Esse é um problema. Às vezes a gente não sabe quem é que pintou isso. Está dando para ouvir? Não, eu não. E as outras pessoas? Também não, Thalita, só escutei um passarinho. Também não, Thalita, não dá para ouvir. Tá bom. Então, peraí, eu vou botar aqui no meu computador. Vê se vai dar para ouvir. Quem está tocando é a Orquestra Brasileira, Sinfônica Brasileira. Está dando para ouvir? Sim. Sim. Aqui. E a caixinha aqui? Tá ruim.
Bom, deu um gostinho, né? Depois vocês escutam mais. Vocês viram, a música é cheia de fugas, movimentos, e dá uma atmosfera, assim, né? Que me parece que o artista da capa tenta passar, né? Esse mistério exótico, né? Que seria esse lugar que ocuparia. A ideia desses músicos, tanto do Nepomuceno como o Alexandre Lévy, e o autor das Brasilianas, que eu agora esqueci o nome, e o próprio Mesquita, e depois outros, né? A ideia é construir uma música brasileira que aproveite, não é? essa originalidade dos descendentes de africanos para criar uma música brasileira, mas inferiorizando a população negra. Quer dizer, é uma operação assim complexa. Você reconhece, você toca, você vê, mas você hierarquiza, né? Você diminui. Mas não deixa de gostar, né? Aí trouxe outras capas de partitura, depois vocês podem até tentar tocar isso, vocês que são músicos, então, eu tenho vontade de a gente fazer um espetáculo só tocando isso tudo. Eu tenho 2 ex-alunos músicos, a gente já pensou nisso, mas tanta coisa para fazer. Então, observa, isso aqui é um teatro de revista, chamado Mercúrio, uma revista, quer dizer, um teatro de revista que chamava, do Arthur Azevedo e do Moreira Sampaio, e aí eles tocam músicas, faz sucesso na peça, o jongo e um outro jongo, o jongo dos sexagenários. Essa peça foi de 1885, quando tinha acabado de ser aprovada a lei dos sexagenários, e o que mostrava que o mundo do teatro, o mundo da música, discutia politicamente na linguagem musical os problemas e reproduzia o racismo de alguma forma, porque eu não tenho dúvida nenhuma que o jongo nos palcos não eram atores negros que estavam lá, não eram artistas negros que estavam lá, certamente eram brancos pintados de preto ao modelo norte-americano de blackface, né? E aí a gente tem uma discussão do blackface, que é uma discussão até moderna, que recentemente a gente teve vários problemas assim. Aquilo é blackface, não é blackface? O que é isso? O que é o blackface? Isso nos Estados Unidos foi muito comum, nos teatros, nos minstrel shows, como chamam, e aqui no Brasil também, que músicos brancos se pintavam de preto, se estigmatizavam os traços físicos da população negra para fazer graça, para rir. Então, o músico negro entrava, a música negra entrava nos palcos para ridicularizar, para inferiorizar. E isso, a gente achava que isso era mais nos Estados Unidos que no Brasil, mas a minha pesquisa e de outros historiadores tem mostrado que isso também acontecia aqui. E essas capas de partitura que eu encontrei, já aqui avançado no século XX, década de 10 e 1920, já com o samba, né? As capas, o machixe, né? Os teus olhos têm feitiço, o teu gramofone é bom, Nego Bamba, e ali tem essa capa, essa do Nego Bamba é muito parecida com uma capa que eu já vou mostrar, que também tinha nos Estados Unidos, que você tem lá, é a Otília, que está ali embaixo, é uma cantora branca que ela vai representar o Nego Bamba. Ela canta como se fosse o Nego Bamba para fazer graça da população negra. Então, você infantiliza, você infantiliza e inferioriza, quer dizer, eles não são aptos ao trabalho, eles não são... a população negra não merece consideração, ela é feita para rir, né? Isso entra, gente, isso entra numa profundidade da nossa compreensão sobre os outros, né? E, obviamente, isso faz muito mal, porque se um é inferiorizado, o outro se sente superior. Então, os dois estão completamente equivocados, né? Isso nos Estados Unidos, né?
milhares de partituras com esse perfil. Né? Aqui no All Kunst Look Like Me, do Ernest Hugan, aqui são os traços do blackface, né? Os lábios exagerados, os olhos exagerados, e a barbárie ou a infantilização. Né? Eu quis colocar essas imagens dos Estados Unidos para a gente dialogar com a Meáfrica. Né? Essa é uma questão atlântica, das Américas. O quanto a música podia reproduzir o racismo. Aqui a gente tem uma banda de blackface no Brasil, isso é Rio de Janeiro, 1929, mais ou menos, no teatro. Atores brancos pintados de preto, fazendo a graça da plateia, como a jazz band. Mas não era bem assim que os músicos negros se entendiam. Né? Eu acho que aí vamos virar a esquina, né? Vamos sair da estigmatização e vamos virar para a gente ver como é que os músicos negros se entendiam no campo musical. E, obviamente, não se entendiam nem como inferiores, nem como infantis, nem como bárbaros, nem como fazendo algo primitivo, se entendiam com talento. Essa é a banda, a jazz band dos 8 Batutas, que são metade é negra e metade é branca. E eles foram representar o Brasil em Paris em 1924. E, nossa, a crítica foi absurda. Como que essas pessoas vão representar o Brasil? E aqui a gente estava, aqui aparece à esquerda o Donga, e ao centro, com um sax maravilhoso, o Pixinguinha, que a gente já vai ver ele melhor. Então, aqui, vamos virar a curva e ver como que os músicos negros não se entendiam sem talento, não se entendiam inferiorizados, pelo contrário, eles vão entrar nesse mercado musical e vão entrar para valer, vão entrar se impondo com os seus talentos, com a sua força, com a sua herança cultural, com a sua herança musical, e vão discutir o racismo no campo musical das mais variadas formas, às vezes diretamente. Sou negro, sou bonito, viva a abolição, somos todos iguais, como a gente já vai ouvir a música do Eduardo das Neves, que é esse que está de cartola aqui com óculos e com cartola, ou sem falar diretamente do racismo ou da escravidão, mas falando de amor. Falando de amor. Tem coisa mais humanizada, humanizante do que falar de amor? E também, se esses músicos que vão gravar na indústria fonográfica, eles vão ser fundamentais na indústria fonográfica, se eles também só falam de racismo o tempo todo, vão acabar não vendendo. Né? Eu fico pensando, né? Que você tem que negociar com o mercado. Mas eles negociam, mas não deixam de se afirmar politicamente. Entretanto, não foram reconhecidos, essa é outra história. Né? Então, a gente tem aqui lá no alto o Henrique Alves Mesquita, aquele da capa do Batuque, embaixo é o Anacleto de Medeiros. Eu tenho que confessar a vocês que a maior parte do meu material é sobre Rio de Janeiro, mas esse trabalho poderia ser feito para São Paulo, ou Nova York, ou Chicago. E São Paulo, aliás, tem um diálogo enorme com essa história que eu estou contando. Claro, São Paulo só ficou uma cidade grande mais nos anos 20 do século 20, mas o teatro de revista está lá, esses músicos negros se apresentavam, e São Paulo tinha os seus músicos negros, como vai ter suas sociedades carnavalescas negras, suas escolas de samba negras, né, como a Vai-Vai, a Camisa Verde. Então, a gente tem muitos diálogos que a gente poderia conversar depois sobre isso. Né? O Anacleto, que é do Corpo de Bombeiro, o Anacleto, ele é assim, a quantidade de composições que ele tem, aí sobre favela, sobre a situação da população, isso no Corpo de Bombeiros, ele tocava, em geral, as bandas. Bom, as bandas é outro capítulo, a gente tem que me chamar outro dia para falar de bandas, né, no século XIX e XX, que a maior parte desses músicos são negros e afirmam-se como músicos profissionais negros. Lá em cima é o Chocolate, ele se chamava de Chocolate, é o João Cândido, o lá de cima à direita. O João Cândido, ele funda uma companhia de revista preta,
né? A Companhia Negra de Revistas, que tinha a peça chamada Tudo Preto, se apresentou em São Paulo na década de 20, e ele é super internacional, ele bota cakewalk, ragtime, jazz, e machixe, samba. Ele é de uma modernidade, um super empresário também, que ninguém reconheceu. Essa é a questão, né? Aí a gente revê o racismo brasileiro. E tem 2 fotos do Patrício Teixeira aqui, gente, olha que falha minha, né? Depois eu tiro. E, por último, eu deixei aqui o Patápio Silva, esse de baixo, o segundo da esquerda para a direita, que é um flautista. Ele, inclusive, foi do Conservatório Brasileiro, aqui também eu tenho músicos de mais variados talentos, músicos mais eruditos, como o Henrique Alves Mesquita, o Anacleto e o Patápio, e músicos mais populares, cantores de lundus e de sambas, que a gente vai chegar em Patrício Teixeira. Mas eu queria que a gente ouvisse, agora está, né, Thalita, na tua lista? Agora sim. Mas aquela hora eu reproduzi para todo mundo e não foi. E não entrou. Talvez você tenha que parar, não sei. Vou tentar de novo, vamos ver aqui. Eu vou buscar aqui no meu outro computador. Ó, veja se dá certinho aqui. Thalita, a gente estava ouvindo sim. Eu ouvi também. Ah, tá. Isso parece um ragtime, né, professor? Sim. É muito difícil definir os gêneros. Tá bom. Essa é uma adaptação, essa é o de baixo, né, Thalita? Essa é uma adaptação, é uma performance atual, né, da obra do Patápio, se não me engano. Vocês podem conseguir também ela original, na flauta mesmo, tem esse acervo todo, hoje está no Instituto Moreira Salles, no acervo musical. Deve ser ele agora na flauta. Executada por Patápio Silva, para casa Edson, Rio de Janeiro. Antes era piano, agora é flauta. Isso. É um chorinho, né? É um chorão, né? Pode ser chamado um tango brasileiro também. É linda. E ele tocando, né? Essa é uma gravação de 1908, 1909. E os recursos da indústria fonográfica eram muito limitados, não é? E só a partir de 1930 que você consegue fazer gravações mais poderosas, né? E consegue... e aí, inclusive, coincide com a própria hegemonia do samba na indústria fonográfica. Mas a indústria fonográfica está no Brasil, chega no Brasil muito cedo e vai gravar música dos músicos negros talentosos, como o Patápio Silva, que esse tipo de composição lembra muito o ragtime, é difícil, como eu falei, definir os gêneros dessa, porque tudo é muito parecido, eu acho, né? Mas aí a indústria fonográfica vem e começa a botar gênero, porque eu vou confessar para vocês, eu só estou falando essas coisas que podem ser uma barbaridade para os músicos, porque eles mesmos não se entendem, sabe? Eles não sabem dizer, isso é samba, isso é lundu, isso é machixe,
né? O Patapio está quase ali no machis. Como eu vi que eles também não se entendiam no campo musical, eu falei, opa, é aqui que eu entro, né? Mas, então, observe, aqui são 2 imagens de associações carnavalescas no Rio de Janeiro, como eu já falei, em São Paulo a gente também tem exemplos assim, que essa sociabilidade da população negra depois da abolição é muito importante. A população negra sai da escravidão preparada, sim, sabendo se organizar, sabendo ter relações familiares, de trabalho, e vão se afirmar politicamente em associações dançantes, em associações trabalhistas, em associações carnavalescas, que isso tudo se junta, trabalho, lazer, e essas associações são fundamentais para a base da solidariedade, da sociabilidade, e vão ser a base para a fundação das escolas de samba, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo. Todas vêm de associações dançantes. E olhem as imagens que a gente conseguiu localizar, imagens completamente diferentes da imagem que aqueles pintores brancos queriam passar. Aqui são pessoas que se projetam, né, de uma forma muito digna, com uma autoestima elevada, né, com uma beleza impressionante. Ninguém aqui está se achando inferior. As moças super mostrando uma organização, uma forma de sociabilizar e dançar e cantar do jeito que queriam. A foto mais alta, ela é fantástica, porque eles estão até com instrumentos na mão lá no fundo, não sei se vocês viram, acho que é um cavaquinho, uma flauta, deviam formar também um grupo de choro, tem então um pandeiro aqui na frente com uma criança. Esse era o grupo da não sei se vocês conhecem, a Tia Seata é considerada a grande fundadora do samba no Rio de Janeiro. Esse era o bloco da Tia Seata. E olha a brincadeira que ela faz. Sabe como é que era o nome do bloco? Que eles saíam nas ruas, se encontravam o ano inteiro, não era só no carnaval, mas saíam nas ruas e o nome do bloco era O Macaco é o Outro. Olha aí já a luta contra o racismo, né? Quer dizer, eu não sou o macaco é você. Quer dizer, discutindo musicalmente nas ruas, no período de carnaval, esses estereótipos que são atribuídos à população negra. Não, eu não sou eu, é você. Então, brincar disso, falar disso e ironizar essa situação. Né? Bom, eu queria... como é que eu estou de tempo aqui, gente? E vem cá, ninguém perguntou nada ainda? Sigo falando? Tem alguma pergunta? A gente tem uma pergunta, sim. Ótimo, então a gente... Júlia, uhum. Você pode fazer, Júlia, o que eu faço? Mas acho que é uma pergunta que também pode vir mais tarde, também não sei se tem a ver com exatamente o que você está dizendo nesse momento. Ela gostaria de saber o que você acha sobre apropriação cultural, né? Brancos usando tranças, dreads, ou, né? Ótimo, né? Tem tudo a ver com o que eu falei há pouquinho tempo, não é? Depois ela emenda, ela pergunta, e também de pessoas brancas falarem a palavra nigga nos Estados Unidos. Tá, não pode, quer dizer, né? Cuidado com as palavras é muito importante. Eu sou inteiramente a favor da gente cuidar das nomeações. As nomeações, elas demonstram o seu respeito, a sua preocupação com a autoestima, com o respeito em relação aos outros. E, especialmente, se aquela palavra foi utilizada o tempo inteiro para diminuir, para agredir, para inferiorizar, se você usar essa palavra, evidentemente, você está reproduzindo um significado próximo. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Tanto que logo no início eu falei da diferença de escravo e escravizado, porque as palavras têm força, as palavras têm poder, né, que eu quero dizer. Elas podem transformar, ou elas podem inferiorizar, ou elas podem abrir caminhos. E aí acho que a gente tem que estar preocupado com isso. Sobre apropriação, é um problemão mesmo, é um problemão, é uma área de conflito
as trocas culturais sempre aconteceram. Tá? É assim, da mesma forma que a população negra aprendeu a tocar Pixinguinha, né, o maior gênio da música brasileira, tocava sax, tocavam flauta, patape com a flauta, né? E aí? Então, a população negra não pode tocar instrumentos europeus? Não pode... como vai ser isso? Isso não existe, né? Ou seja, a troca cultural sempre aconteceu. Brancos vão aprender a música afro-americana, negros vão aprender toda a cultura ocidental europeia e vão transformar isso. Acho que isso é muito rico e muito importante. As culturas estão sempre trocando. O problema da apropriação, no meu modo de ver, é quando você não reconhece. Quando você não reconhece o talento e a importância daquele músico negro. Porque você ouve o batuque e aí não atribui a ele a importância. O caso do samba é clássico. Quantos sambistas brancos vão roubar sambas de sambistas negros pobres em Rio de Janeiro e São Paulo? E isso não pode ser visto naturalmente. Eles não falam roubar, é o que estou falando. Eu acabei de ler um livro há pouco tempo que dizia assim, porque o Francisco Alves, que foi o rei do rádio, o rei do disco, gravava muitos sambas, e ele não tinha o talento para fazer samba bom. Ele ia lá, né, no Estácio, no morro lá de São Carlos, e pegava, comprava. Aí o livro dizia assim, porque ele comprava, ele pegava. Isso é apropriação, isso é roubo. Mesmo, porque depois não atribui, nem a parceria dava. Às vezes até deu a parceria. Imagino que o Ismael Silva não deve ter brigado para conseguir a parceria de algumas dessas músicas. Pelo menos a parceria, porque aí você reconhece o talento. Então, a apropriação é uma área de conflito, sim, que é meio inevitável, mas que a gente tem que aprender a se respeitar, né? Não sei, ou reconhecer o talento do outro. Eu acho que isso é que é importante. Não sei se respondi. Sigo? Sim, obrigada. Imagina. Tem mais alguma? A própria Júlia completou aqui. Muitas músicas rap, principalmente, tem essa palavra niga, né? Na letra. Você acha que teve algum branco só cantar a palavra? Agora eu entendi o contexto. Agora eu entendi o contexto da pergunta dela. Está dentro do mundo do rapper, né? Aí a linguagem do rapper, né? Porque uma coisa são os músicos negros usarem as palavras que quiserem usar. Até porque, eu não falei da Tiziata, o macaco é o outro. Ela está invertendo. Né? Ela inverte para rir. Se você usa nigger, se você é um rapper negro e usa o nigger, você está invertendo, você está positivando uma palavra que, em geral, é para inferiorizar, mas aí você é positivo. Quando você é positivo, você subverte. E isso, a música negra, é incrível, está cheia de subversões, como essa que a Tiziata fez, O Macaco e o Outro, e essa que eu estou mostrando agora, A Canoa Virada, do Eduardo das Neves. O Eduardo das Neves é um músico negro, foi o primeiro músico negro a gravar na indústria fonográfica. Nós não vamos tocar, não, só vou perder muito tempo, não vou chegar ao final hoje, que eu preciso chegar lá nas escolas de samba, né, Thalita? Mas o Eduardo das Neves, sabe como é que ele se chamava? É quase que nigger. Legal, porque a pergunta veio a calhar na hora do slide ele chamava o crioulo Dudu. Você imagina se eu vou chamar alguém de crioulo hoje? Ele se chamava de crioulo Dudu. Então, que é nigger. Você podia traduzir crioulo, nigger. É muito difícil as traduções de inglês para português dos adjetivos raciais. Nossa, é tão complicado. Mulata em inglês. Nossa, e aí quanto mais quando envolve ainda o preconceito e a agressividade, a agressão, né? No caso do nigger, o crioulo,
E ele se chamava do Crioulo Dudu. O Crioulo Dudu assim, é como um rapper hoje. Ele fazia letras incríveis, invertendo a situação de inferioridade, seduzindo mulheres brancas, se achando o máximo, ele se achava o máximo, e bastante irreverente, tanto que ele escreve essa letra, eu vou ler só um pedacinho dela, é uma homenagem à abolição da escravidão. A canoa virou. Isso que a gente canta muito, né, no Maracanã, eu já cantei mais, né? A música da canoa virou, vocês aprenderam quando criança, talvez, nem sei se ainda aprendem isso, né? Mas a canoa virou, ou seja, a escravidão acabou e veio a liberdade. E aí ele canta, a canoa virou, deixá-la virar, de boca para baixo, cacunda para o ar. Chegou a ocasião da negrada bombar. Gente, ele está falando isso em 1904, a negrada bombar. Se você fala negrada hoje, vai ser um problema, né? Porque é uma palavra que envolve uma série de adjetivos negativos, mas que pode ser afirmativo, né? Esse é o poder da música, esse é o poder do verso, o poder da palavra. Você inverte e subverte. É o que o Dudu, o que o Patápio, a Tia Ciata, o Pixinguinha fizeram o tempo inteiro. Subverteram os locais sociais